Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno Oficial. E se você está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Para você que não nos conhece, meu nome é Claudinei, sou um descendente israelita e tento provar para os cristãos e para judeus que Yeshua, ele é, com toda certeza, com a revelação das Escrituras que nós temos, que é uma emanação do próprio Eterno, tá? Que Yeshua é de fato Adonai, que ele é Hashem, mas de uma forma reduzida, de uma forma visível, tá? De uma forma comunicável, acessível. Faz toda a ligação com a Menra, tá? Do Targum. Tudo isso eu vou explicar nesse livro que você está vendo aqui, e é sobre esse livro que eu quero falar com vocês. Pensando, meus irmãos, de uma forma de mostrar para judeus e gentios que de fato Yeshua é uma emanação do Eterno, eu criei esse livro aí, tá bom? As emanações divinas. Você está vendo aí que tem, né, uma fonte de luz, e você está vendo aí que tem vários tipos de raios diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Por quê? Porque é o Eterno. O Eterno, ele emana de si manifestações plurais. Ele não manifesta de uma forma, não. Ele se manifesta de formas plurais e distintas. Tá bom? Quando você entende que o Eterno se manifesta de forma plural e distinta, você consegue entender por que ele é chamado de Pai, ele é chamado de Filho, e por que ele é chamado de Ruach HaKodesh, de Espírito Santo, porque ele é a Shekhinah, por que ele é o anjo de Adonai, por que o Eterno muitas das vezes ele é aplicado e conhecido por judeus, principalmente nos Targumins, como a Menra, a palavra de Adonai. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação e tem um porquê, tá? E eu vou tentar trazer, tá, um pouco desta explicação, clarear um pouquinho para vocês nesse livro aqui, tá? As emanações divinas, onde a gente vai mostrar que em Deus existe uma unidade e uma distinção, né, nas suas emanações, nas suas manifestações. O Eterno, ele não se revela de formas plurais à toa, irmão. Tá bom? Ele não precisava se revelar de formas plurais. Só que como ele tem objetivos específicos para cada sua manifestação, cada emanação, então sempre tem um propósito porque que ele se manifesta de tal forma. Por que ele é Pai? Por que ele é Filho? Por que ele é Espírito Santo? Tem um motivo, tem um porquê. É a forma que ele resolveu, né, se revelar para a humanidade. Então, com esse livro aqui que os senhores estão vendo, né, era até para mim ter terminado esse livro, eu ia terminar ele no final dessa semana, né, mas eu acabei aí corrigindo a minha agenda, me esforcei um pouquinho mais, né, pegando aí de manhã, tarde e noite, e eu consegui terminar esta obra aqui. E é uma obra, irmãos, para a gente explicar para vocês que o que tem de problema aí, irmão, é falta de interpretação bíblica e conhecimento de contexto judaico, tá bom? Os cristãos, por não conhecerem o contexto judaico e de como que os rabinos já entendiam as emanações, tá? E essas manifestações do Eterno já de forma plural, porque tem gente que acha que emanação do Eterno é uma coisa dos apóstolos, do Novo Testamento, de Roma, de adulteração de texto. Eu vou falar de tudo isso aqui nesse livro, irmão. Tá? Não tem adulteração de texto, não tem manipulação, enxerto, não. O que tem é cristãos que não conhecem cultura judaica, a linguagem judaica, a linguagem bíblica, patriarcal, apostólica, e criaram doutrinas que os apóstolos não ensinaram. Os apóstolos não ensinou que o Eterno é 3 pessoas e por um mistério um só Deus. Os apóstolos não ensinaram que o unicismo.
tá? Que é tudo igual, Pai, Filho, Espírito Santo, não tem diferença, não tem hierarquia, não tem subordinação, não tem um maior, outro menor, não tem uma escala, né, de hierarquia, é tudo uma coisa só que choca com os textos. E também os apóstolos não ensinaram a doutrina, acho que é unitarista, né, que fala também que só tem um eterno e o Filho também é um ser criado, né, que não é o próprio Deus, não é Deus, não no sentido do Pai, que é os TJ e mais alguns que tem por aí. Por que eles fazem essa confusão? Por não entenderem a mensagem patriarcal dos profetas e dos apóstolos. Então esse livro aqui é para esclarecer dentro de uma visão judaica. Estou usando aqui pensamento 100% judaico, que foi fonte, foi pesquisa, foi estudo, foi buscando, tá bom? Lendo as escrituras, lendo informações sobre Rabino como Tivus Nassi, David Stern, Rosh Sadok Ben-Der, que tem um trabalho maravilhoso na Peshita, enfim, foi lendo, vendo o livro deles, livros de Dr. Eitan Bar, Tivus Nassi, Jack Shapira, embora eu não coloquei referências aqui, tá bom, do nome desses judeus, Dr. Elise Lindenberg, Arnold Furstenbaum, enfim, irmão, eu peguei o pensamento de muitos judeus que são judeus de fato, que escreveram obras explicando as emanações e como que o Eterno se manifesta de formas plurais e distintas, e eu então trouxe tudo que eu pude de informação para esse livro aqui, tá bom? As emanações divinas, eu vou estar mostrando um pouco dele para vocês. Eu vou tirar a minha câmera aqui, vou aumentar um pouco a imagem. Então esse aqui é o nosso livro, como vocês estão vendo aí, tá bom? Aqui é a capa, vou erguer um pouco devagarinho para vocês verem. Como eu disse, né, aqui tem uma fonte que emana luz azul, raios menores, alguns fragmentos diferentes, né? É porque eu quero mostrar para vocês que o Eterno é assim. Ele é uma fonte que emana dele várias emanações distintas com propósitos distintos, tá bom? Tem uma palavra inicial, tá? O prefácio, né? Por que eu escrevi esse livro, eu produzi esse livro? É para ajudar as pessoas que querem conhecer a verdade, tá bom? Nas escrituras, dentro de uma visão judaica, tá? Dentro de uma visão judaica, como que o Eterno se manifesta de formas plurais. Aqui eu vou falar como, querendo entender isso, né? Criaram-se trindade, unitarismo, unicismo, e a gente vai estar quebrando esses protocolos, ok? Aqui tem um sumário, irmão, do que temos no livro, tá bom? O que são as emanações divinas, como diferentes tradições religiosas entendem, né, o conceito. Aqui, como eu falo, aí vem trindade, vem unicismo, unitarismo, vem neoplatonismo, tem um monte de pensamento aí, tá bom? A gente vai tratando sobre isso. Emanações no judaísmo messiânico, né? Aqui tem o capítulo 2, aqui ó, analogias. Pessoal, vou usar aqui analogias de obras criadas que emanam coisas distintas de si, como o sol, que emana luz, calor, radiação, tá? E nem por isso o sol é 3 ou 4 sol, é um só que emana de forma distinta. Então vou trazendo aqui exemplos simples para que vocês entendam a natureza, né, e as emanações de Hashem. Aqui no capítulo 3 a gente vai falar sobre a manifestação já do Eterno de formas distintas no próprio Tanar. E isso, irmão, com interpretações de rabinos, né, que viram isso, que entendem isso, tá? E escreveram e falaram sobre isso, tá? Como o anjo do Senhor, né, o Menra, tá certo? A Shekinah, que já eram manifestações do Eterno, distintas, né, daquilo que o Eterno é, mas que era de fato o próprio Eterno, tá? Isso reconhecido por judeus. Capítulo 4, Yeshua como a suprema emanação da divindade. Aqui tem os pontos que vocês estão vendo aí, ó. A gente vai falar sobre o testemunho de dois é verdadeiro. Poxa, Yeshua não falou que o testemunho de dois é verdadeiro, então ele quer dizer que ele é uma pessoa, o pai é outra? Não, eu vou explicar nesse livro aqui, tá bom?
como que o Pai dá testemunho, como que Yeshua dá testemunho, né? Até o Espírito Santo eu não coloquei nesse livro, devia ter colocado, né? Mas como eu quis trabalhar mais no contexto onde Jesus estava falando, né? Mas o próprio Yeshua disse que o próprio Espírito também testificaria dele, né? Falaria dele. Mas enfim. Aí o capítulo 5, eu vou mostrar como o Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo também é uma emanação distinta do próprio Eterno. E o capítulo 6, meus irmãos, a gente vai falar sobre algumas dúvidas comuns, tá? Vai ser a resposta. Por exemplo, ó, Yeshua foi gerado pelo Espírito Santo. Como ele pode ser da linhagem de Davi? Eu vou estar trazendo uma explicação aqui, usando textos da Torá para explicar como que Yeshua ele é, de fato, de linhagem davídica, mesmo sendo gerado no ventre de uma virgem pelo Espírito Santo, tá? O Novo Testamento foi adulterado por Roma. Eu vou falar sobre isso, que há umas acusações que a gente vai falar das escrituras, já vem o povo, não, porque é Roma, é adulteração. Eu vou colocar até a câmera aqui para você olhar a minha face, até para você olhar aqui para mim. Porque é uma das coisas frequentes que a gente escuta, irmãos. Não, porque é enxertos, aí é adulterado, isso daí não tem. É como se ele soubesse de alguma coisa, né? Escuta aqui um bando de bobo que fica na internet falando um monte de besteira. Estão falando aí que Daniel não era homem de verdade, ele era, os irmãos sabem, tá bom? Estão falando aí que o Eterno é um mentiroso, que o único que falou a verdade no livro de Gênesis ali, no contexto da queda da humanidade ali, de Adão e Eva, né, que representa toda a humanidade, o único que falou a verdade ali foi só Satanás. Então, meu irmão, é cada uma que está surgindo aí que é só misericórdia, tá bom? E os pseudo-falsos judeus messiânicos, que não sabe se agrada a Yeshua, se serve Yeshua, se tem Yeshua como Deus, se não tem, quer que Yeshua seja o seu Messias, mas eles querem criar um Jesus do gosto deles. Paciência, irmãos. Aí fica com uma conversaiada fiada aí, que não pode crer nisso, que naquilo que é enxerto, que é adulteração. Eu vou colocar aqui para vocês informações de textos, de famílias de textos gregos que nunca teve sobre o poder da Igreja Católica, porque parece que tem gente que não sabe disso, tá? Tem manuscritos que ficou conservado no Oriente, irmão, com famílias ali, texto bizantino, texto receptos. Enfim, vou estar trazendo aqui umas informações de algumas famílias de manuscritos que sobreviveram sem passar pela mão da Igreja Católica. Ainda tem os textos aramaico-siríaco também que nunca teve, que é o que a gente mais usa, que é o aramaico. Eu gosto do Novo Testamento aramaico-siríaco por causa dos muitos erros de tradução do grego e divergência entre os manuscritos gregos. Então eu já fico logo com a peshita, que é melhor, tá bom? Que não tem essa palhaçada. Então vou falar sobre isso aqui. Outro ponto interessante que eu vou tratar aqui, ó, vou até aumentar aqui o tamanho, acho que fica bom para vocês verem aí. Adorar Yeshua quebra o monoteísmo, porque tem gente que, por não entender o Novo Testamento, a linguagem dos apóstolos, e não entender que Yeshua é de fato uma emanação do próprio Eterno, por isso ele é chamado de Adonai, é por isso que ele é chamado de Deus na Brit Hadashah. Tá bom? Adorá-lo não quebra o monoteísmo. Assim como os anjos, aquele anjo, né, de Adonai, que aparecia ali para Abraão, para Moisés, que recebia adoração, nunca quebrou o monoteísmo, irmão. Não era o Eterno na sua glória ali. Era uma emanação distinta. Tá bom? Porém, era uma manifestação do próprio Eterno, e recebeu adoração, não tem problema nenhum, nunca quebrou o monoteísmo judaico, os patriarcas, enfim, tá bom? Desde que quando você entende que são emanações, não existe idolatria, pecado, erro, como as pessoas falam, irmão, pelo amor de Deus, né? Então, adorar Yeshua nunca quebrou o monoteísmo, nunca vai quebrar. Como que vai quebrar o monoteísmo se Yeshua é uma emanação do próprio Eterno? Ele é o próprio Eterno em uma forma reduzida, é claro, em uma manifestação distinta, tá, como a Menra, que eu explico aqui, irmão, que os próprios judeus, vou usar aqui a enciclopédia judaica, que mostra que a Menra de Adonai, ela é, irmão, uma emanação distinta dentro de uma visão judaica, tá bom?
O problema é que os pseudo-mestres do brasileiro, ele bagunça a mente das pessoas, irmão. Só a misericórdia de Deus. Yeshua, ele foi realmente adorado? Claro que foi. Tá? Não resta dúvida, nem pelos manuscritos aramaicos, nem pelos manuscritos gregos, a palavra proskinel. Poxa, pelo amor de Deus, né? Depois aí tem as conclusões finais. Enfim, irmão, o livro tem 76 páginas, tá bom? 76 páginas, e eu vou estar trazendo muita informação para vocês, exemplos para fácil assimilação, para você entender como que o Eterno é ele é uma só pessoa, mas ele se revela de formas múltiplas, plurais e distintas, de forma que um não é o outro. Por isso que tem hierarquia, é por isso que tem objetivos específicos para cada emanação. Tudo não é por acaso, tá, irmãos? Então, se os irmãos quiserem adquirir aí, tá bom, o nosso livro, As Emanações Divinas, está aí para vocês. Eu espero que esse livro seja de grande ajuda, tá bom? Para a igreja brasileira, para os cristãos, que eu fico muito preocupado com os cristãos, irmãos. Fico porque os cristãos estão sendo enganados, hein, aqui no Brasil, por esses pseudos aí judeu, irmão. Meu Jesus da glória. Eu fico, tem hora que eu entro em desespero de ver tanto cristão negando a fé por ser influenciado por esses rabinos fundo de quintal que não sabe de nada, irmão. Os camaradas não tem uma alahá reconhecida, né? Uma semirá, perdão. Ele não tem uma semirá totalmente reconhecida lá pelo Estado de Israel, pelos Estados Unidos, tá bom? Esses dias eu vi aí um grupo do WhatsApp, um cara se desligando de um camarada aí no YouTube que cresce e tem visualização, mas quando ele olhou lá a situação, falou: não, ele não representa nós, não estamos mais com ele de maneira nenhuma, ele fica para lá, nós vamos ficar para cá, né? Eu vi lá aquela confusão lá no WhatsApp, os irmãos judeus comentando o assunto, eu nem quis ouvir a conversa, mano. Eu até pulava os áudios, porque eu tô cansado de ver rabino picareta aqui enganando cristão, com quipá na cabeça, barbudo, né? Por isso que eu não me preocupo de estar aqui, irmão. Esses dias um rapaz falou: você não parece judeu, você não é descendente israelita, você não sei o que tem, você não usa barba, irmão, paciência, tá? Paciência. Tem hora que me dá angústia de ser comparado com esses projetos malignos que tem aqui no Brasil, esse bando de enganadores, tá bom? Eu amo sim o meu povo, amo o povo judeu, amo os israelitas, sou também um filho de Abraão, tá? Sou um descendente israelita, mas eu não sou, irmão, idólatra de judaísmo, de judeu, de rabino. Eu jamais vou abandonar os ensinos dos apóstolos, porque rabino fulano já não concorda, porque rabino fulano de tal, eu tô aí com o rabino, irmão, ele que vai converter, tá? Ele que vai se converter, encontrar Yeshua e parar de ficar falando asneira. Tô preocupado com o rabino, com fulano de tal, que vai catar o que fazer, irmão. Eu continuarei lendo as escrituras, tá bom? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, assim chamado, né? A primeira aliança, a segunda aliança, Brit Hadashah, aliança renovada. E vou continuar crendo no que os apóstolos ensinaram. E esses que ficam falando essas besteiras, essas idiotices aí, que o Novo Testamento foi inventado por Roma. Eu falo aqui no meu livro, irmão, tá? Judeus ortodoxos que leram o Novo Testamento, eles afiançam. Não tem como um goim em Roma fazer esse documento, não. É totalmente judaico, irmão. Não tem essa, não. Tá bom? Então, se os irmãos puderem adquirir, tá bom? Comprar essa obra, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo. E vai ser de grande bênção para a sua vida aí, de enriquecimento espiritual, informativo, tá? De cunho teológico, visando aí uma visão judaica, tá? Da Brit Hadashah do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, até o próximo vídeo em nome de Yeshua.